Mais uma vez, o seu presidente, e não adianta você falar que ele não é, mesmo que você não tenha feito L, infelizmente ele é o seu presidente. Luiz Inácio Lula da Silva escolheu ficar do lado errado da história mundial. Todo mundo acompanhou a captura do Maduro pelo exército americano, uma das operações mais incríveis já feitas pelo exército americano, mostrando um poderio militar superior a qualquer outro país do mundo. A população da Venezuela celebra, vai às ruas, eles estão até agora em festa nas ruas, celebrando. Venezuelanos do mundo inteiro acordaram chorando de alegria, mas não o Lula. Lula sai em defesa do Maduro. E agora saiu uma pesquisa que eu achei muito interessante, que comprova que de fato Lula vai ficar sempre do lado dos ditadores e dos narcotraficantes. Que é essa daqui, ó. 60% dos latino-americanos aprovam a ação dos Estados Unidos contra Maduro. Latino-americano, não é americano, é o povo que fala espanhol e português, tá? 60% são favoráveis, 34% desaprovam, ou seja, praticamente o dobro é a favor. Eles entendem que Trump salvou e libertou a Venezuela. E se você vai olhar aqui, ó, aqui, entre venezuelanos nos Estados Unidos, a aprovação é 57%. Venezuelanos que vivem na Venezuela, a aprovação é 46%. Os próprios venezuelanos que moram na Venezuela são favoráveis a isso. E nos Estados Unidos, em geral, os venezuelanos que deixaram o país, né? Aprova a ação da Venezuela em 90%. Olha a loucura que é isso aqui. Agora, a própria população, aí sim eu entendo que sendo a soberania, eles entenderam que o que o Trump fez foi correto. E como é que ficou o Brasil nessa história? 58% dos brasileiros aprovam captura de Maduro. Essa daqui é do Atlas Intel. Eu vou mostrar para vocês agora a que foi feita pela Quest. 46% aprova, 39% desaprova. E interferir em outro país para prender um ditador é aceitável? Para 50% sim. Será que esse 50% aceitaria talvez uma intervenção internacional para prender ditadores no Brasil? Porque prender um ditador da Venezuela, e os Estados Unidos estão preparando agora para ir para cima do Irã, que agora está assassinando, executando manifestantes, eles aprovam. Será que vamos chegar a um ponto onde a maioria do povo brasileiro vai aprovar uma interferência internacional, às vezes dos Estados Unidos aqui no Brasil, para salvar a população brasileira? Mas voltando aqui, 51% dos brasileiros acham que Lula errou ao condenar as ações de Trump. É mais uma decisão do Lula, né, que o enfraquece. Como vocês podem ver, apenas 37% acha que o Lula está certo ao defender o Maduro e ao condenar a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, que é um país vizinho no qual a gente faz fronteira com eles. Isso mostra que, primeiro, a maioria da população brasileira entende que a situação da Venezuela é de uma ditadura consolidada há muito tempo, sanguinária, que executa e prende seus opositores políticos. O problema é, exatamente o que foi feito na Venezuela acontece no Brasil. O mesmo discurso do Maduro em relação a milícia digital, ódio nas redes sociais, censurar as redes sociais, o mesmo discurso do Maduro é replicado quase com ipsis literis por Alexandre de Moraes, Lula e toda a sua turpe. É curioso como essas pessoas aqui no Brasil que dizem defender a democracia têm um discurso idêntico a um ditador que acabou de ser capturado e reconhecido como um ditador pelo mundo inteiro. E aí, quem é que sai em defesa dele? Lula. Lula manda seu porta-voz, o embaixador, na OEA para defender o Maduro. Lula manda Joesley Batista para tentar salvar o Maduro. Por quê? O medo do Lula é que o Maduro vai abrir a boca. O medo do Lula e de toda a turminha da esquerda no Brasil é que quando o Maduro começar a mostrar as provas, as transações, o dinheiro que foi enviado para lideranças da esquerda na América Latina, partidos de esquerda, no ano eleitoral, isso pode acabar com a chance do Lula de ser reeleito. Esse é o medo deles. A esquerda nunca gostou de democracia. Eles usam apenas bandeiras que eles veem como sendo bandeiras de fácil aceitação pela população, bandeiras que podem manipular a opinião pública para alcançar mais poder e cada vez mais transformar o país que eles estão no oposto de uma democracia. Dando sequência às falas do senador, eu acredito realmente que nós já tenhamos mais de 300 votos na Câmara dos Deputados.
Tenho conversado com líderes de alguns partidos, conversei há pouco tempo com o Cabo Gilberto, que é o nosso recente empossado líder da oposição, e a percepção que nós temos, né, com o Paulinho da Força, é que nós tenhamos mais de 300 votos facilmente para poder derrubar esse veto. Eu acredito que sim, logo nas primeiras semanas de fevereiro, nós conseguiremos colocar em sessão no plenário do Congresso e esse veto será derrubado, até mesmo porque essa ação teatral do Lula no 8 de janeiro pegou muito mal, para inclusive pessoas que são de centro e não são muito assim, não aderiram muito a essa ideia de derrubar o veto, mas a percepção de usar a prisão dessas pessoas, o sofrimento dessas famílias, com penas absurdamente fora dos padrões, de forma política, fazendo um evento da democracia, no mesmo momento em que ele se coloca favorável à Venezuela, emite uma nota fraca em relação ao assassinato de manifestantes no Irã. Eu acho que prejudicou ainda mais se a intenção dele era fazer um evento para conseguir votos para manter o seu veto, o tiro saiu pela culatra. E a gente, como disse o senador Exalci, a gente está enfrentando um momento crucial da história do nosso país. Essa não é apenas um momento de resgatar a sanidade jurídica, né? A gente tem que realmente resgatar a nossa democracia. O que a gente está vendo nos escândalos envolvendo nomes dos ministros do STF, o filho do Lula, que em qualquer outra... Se o filho do Lula fosse de direita, ele estaria preso hoje. Estaria preso, provavelmente do lado de uma sala com ar-condicionado, fazendo barulho de 20 decibéis na cabeça dele 12 horas por dia. Né? Todas as informações, as delações, as matérias da imprensa que já saíram, já seriam mais do que bastante para prender qualquer filho de qualquer deputado ou político de direita. Mas como é o filho do Lula, tá. Então, assim, o governo está se desgastando muito nessa questão do INSS, o STF está se enfraquecendo muito agora que ficou escancarado esse conluio pornográfico, né, com o calote no banco, e isso tudo vai acabar culminando numa votação ainda mais expressiva na derrubada do veto. Wilson? Deputado, hoje uma questão, porque com a sua assessoria deu o alerta que só tem uma agenda às 12h16, então eu preciso liberá-lo, senhor, antes. Eu tenho visto nas redes sociais que várias pessoas chamam de mimimi as alegações apresentadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Polícia Federal. Como é que o senhor responde a essa crítica? Bom, a hipocrisia dessa ideologia, né? Uma ideologia que se baseou, que se construiu em cima de direitos humanos, né? Ao longo de toda a história do progressismo, eles levantam a bandeira de que se preocupam com direitos humanos, inclusive eles se preocupam mais com os direitos de um estuprador do que da pessoa estuprada. E agora que nós temos um senhor de 70 anos, que passou por 9 intervenções cirúrgicas, como disse o senador Exalci, 9, crise de soluço, vomita todos os dias, recentemente caiu, bateu a cabeça, teve um leve traumatismo craniano, chegando a ficar desacordado. E quando a gente escuta essas pessoas falando que isso é mimimi, isso só mostra que eles nunca foram a favor de direitos humanos, que eles simplesmente adotam bandeiras que eles consideram convenientes para avançar a sua ideologia. O que eles querem mesmo é o extermínio de toda e qualquer pessoa que pensa diferente. E eles conseguiram recentemente um cão de guerra. Eles conseguiram ali uma ponta da lança, que é justamente a pessoa que lá atrás, eu me refiro agora ao Alexandre de Moraes, que quando o Alexandre de Moraes foi indicado a ministro do STF, eles foram para as ruas, conseguiram 1 milhão de assinaturas, fizeram o maior barulho justamente dizendo que Alexandre de Moraes não respeitava direitos humanos, era ligado ao crime organizado, era contra manifestações. Curiosamente, estas mesmas pessoas hoje são os maiores defensores das ações arbitrárias, da perseguição e da tortura que o Alexandre de Moraes impõe às pessoas de direita no Brasil. Então, assim, o cúmulo da hipocrisia só serve para mostrar que realmente está na hora do Brasil virar a página. Essa onda de direita que está acontecendo na América Latina, com certeza, vai chegar aqui no Brasil esse ano. E é bom que elas falem isso e mostrem essa hipocrisia para que a gente possa se afastar cada vez mais dessa ideologia nefasta.